Sejam bem-vindos ao vídeo. Esses relatos foram retirados do subreddit Eu Sou o Idiota, onde pessoas perguntam se elas foram a idiota durante certas ocasiões. Esses relatos foram traduzidos direto do inglês, por isso algumas frases e falas podem ficar um pouco sem sentido. Sou o idiota por chutar meu enteado para fora de casa por fumar maconha? Estou no Canadá. É perfeitamente legal. Meu enteado, Sean, tem 18 anos e está na universidade. Ele mora com o pai e eu para que ele possa ir para a escola em nossa cidade. Sua mãe vive em uma área rural a cerca de 40 quilômetros ao norte da cidade, então isso seria um grande deslocamento. Eu realmente não o queria em minha casa, mas meu marido insistiu e me prometeu que Sean se comportaria. Ele se limparia e não me causaria nenhum problema. Ele não é um garoto mau. Ele faz suas tarefas e mantém a si mesmo principalmente. Ele teve alguns problemas em ficar acordado até tarde e ser perturbador quando chegou aqui no verão passado, mas resolvemos isso. Eu e meu marido temos uma filha de 3 anos. Sean é amigo dela e já cuidou dela algumas vezes. O problema é que ele fuma muita maconha. Estou honestamente surpresa por ele não estar reprovado na escola. Eu pessoalmente não me importo. Exceto que concordamos que ele fumaria do lado de fora ou na garagem, e ele está fumando no quarto. 3 problemas. 1. Minha filha não precisa ficar chapada de contato. 2. Isso fede. 3. Ele está com a janela aberta, então estamos pagando para aquecer a casa constantemente. Dane-se esse barulho. Falei com meu marido e disse a ele que Sean não estava seguindo as regras com as quais havíamos combinado. Ele teve mais uma chance, então ele teve que encontrar outro lugar para morar. Sean disse que sentia muito e prometeu que se comportaria. Ele até me mostrou que comprava comestíveis para não deixar a irmã chapada, deixar a casa com cheiro ruim ou precisar abrir a janela. Foi bom por 2 semanas e então ele fez de novo. Então eu o expulsei. Eu arrumei suas coisas e levei tudo para a casa de sua mãe. E eu mudei os códigos de bloqueio. Quando ele chegou em casa da escola, ele perdeu a cabeça. Ele disse que eu estava sendo uma cadela controladora e que não tinha o direito de dizer a ele o que fazer na casa de seu pai. Eu ri na cara dele. Eu disse a ele que a única casa que seu pai comprou foi aquela em que sua mãe mora. Seu pai é meu marido, mas os dois moram na minha casa. Acho que ele não sabia disso e começou a se desculpar. Chamei um Uber para levá-lo até sua mãe. Ele não foi e ligou para meu marido. Meu marido fez arranjos com o irmão para que Sean se mudasse para lá. A mãe dele levou todos os seus pertences de volta para a cidade e agora ele não é problema meu. Infelizmente para Sean, seu tio é totalmente contra a maconha. Então ele não pode ter nenhum lá. E ele está atualmente dormindo em uma cama escondida. Seu pai, tio e ele vão construir um quarto para ele no porão inacabado neste fim de semana. Meu marido está do meu lado desde que Sean quebrou nosso acordo. Sua mãe está irritada por ter que vir para a cidade, e Sean está me implorando para deixá-lo voltar. Então, sou idiota por fazer isso? Alguns comentários da comunidade. Não é o idiota. Por que você repetidamente disse a ele as regras e ele continuou a desrespeitá-las? Sim, a maconha é legal. Não significa que você pode fazer isso em qualquer lugar na casa de outras pessoas ou que seja apropriado perto de crianças pequenas. Você também deu a ele alternativas razoáveis, sem saber por que ele não pode simplesmente ir para a garagem. Também a mudança de atitude quando ele percebeu que era de fato sua casa. Mas você parece um pouco presunçoso sobre isso e não como uma madrasta amorosa. Você não está errado sobre esta situação específica, mas geralmente você não parece estar fazendo tudo isso com o melhor interesse dele no coração. Isso não é sobre ele, isso é sobre você. Você simplesmente não gosta dele e estou assumindo que isso é porque ele se atreveu a nascer de outra mulher. Você encontrou um motivo para chutá-lo para o meio-fio. Todo o meu é desconcertante aqui. Você literalmente acabou de admitir que são apenas pessoas vivendo lá por sua graça. Isso é o porquê você é a idiota aqui. A pura alegria que você está obtendo com esta enorme viagem de poder. Ter um enteado se mudando é uma coisa. Ele quebrou as regras, mas o puro prazer de fazer isso mostra uma extrema falta de caráter. Todo mundo é o idiota. Por um lado, ele quebrou um acordo razoável. Sua casa, suas regras, razoáveis. Por outro lado, não sei se chutaria meu filho por causa disso. Em uma terceira mão, seu raciocínio é suspeito. Sua filha não vai ficar chapada com seu filho fumando no quarto. Eu também não posso acreditar que isso esteja causando uma pressão significativa de recursos. A cereja no topo. Tirar as coisas dele do quarto e levá-lo para a casa da mãe, aparentemente sem avisar ninguém, é exagero. Ninguém aqui tem tomado decisões particularmente ponderadas. Sou idiota por deixar o casamento da minha amiga quando ela me disse que eu precisava cobrir minha psoríase? Eu, 24 mulher, tenho psoríase, está no corpo todo e se apresenta de certa forma como vitiligo, só para você ter uma imagem na cabeça.
Eu tenho um creme medicinal que ajuda na coceira e também ajuda no ressecamento. A psoríase está espalhada por todo o meu corpo, parando no pescoço, e tenho algumas manchas nas laterais do rosto, perto das orelhas. Sempre fiquei muito envergonhado porque não consigo me maquiar o suficiente para realmente cobrir minha psoríase, pois ela é texturizada e espessa e, além disso, não importa o que eu faça ou tente aplicar a referida maquiagem, sempre fica horrível. Meu médico também recomendou não cobrir as áreas com maquiagem, pois tende a piorar e coçar. De qualquer forma, para a história. O casamento do meu amigo foi no sábado e, claro, fui convidado. Comprei um vestido que cobria bem o meu corpo, pois não queria chamar atenção. Durante toda a semana que antecedeu o casamento, testei continuamente corretivos nos pontos restantes que foram expostos, o que só me deixou com coceira e basicamente arranhei minha pele em carne viva. Com a psoríase, essas áreas às vezes sangram se eu coçar muito, e foi o que aconteceu. Meu namorado, que estava no casamento comigo, disse que eu não deveria me preocupar com isso e que seria melhor eu parar de tentar cobri-los, pois isso só pioraria as coisas. Eu relutantemente concordei, e fomos à cerimônia de casamento. Foi ótimo, fiquei extremamente feliz por minha amiga e seu agora marido. Mas quando estávamos saindo para o coquetel, ela me puxou de lado e perguntou se eu estava indo para casa para cobrir minha psoríase. Fiquei um pouco surpreso e expliquei que não podia, pois durante toda a semana testei corretivos e isso piorou 20 vezes. Ela me disse que não se importava e que este era o casamento dela e que ela não queria que seus convidados me fizessem perguntas ou se sentissem enjoados durante o jantar. Meu namorado interveio e disse a ela que, se fosse esse o caso, iríamos embora e não iríamos ao resto do casamento. Ela ficou chateada e extremamente brava com essa escolha, e desde então ela tem reclamado com nossos amigos sobre isso. Então, sou idiota por fazer isso? Alguns comentários da comunidade. Não é o idiota e, honestamente, esse seria o fim da amizade para mim. Não é o idiota. Não é como se você deliberadamente tingisse seu cabelo de rosa fluorescente. É uma doença e não há muito que você possa fazer sobre isso. Ela perguntou se as pessoas em cadeiras de rodas estariam cobrindo suas cadeiras, já que ela não queria que ninguém fizesse perguntas sobre isso. As noivas estão indo longe demais nos dias de hoje. Não é o idiota, e você deveria ter pego seu presente de casamento e levado de volta com você na sua saída. Sou o idiota por dizer à minha filha que não irei ao casamento dela? Minha filha de 27 anos vai se casar em agosto. Ela não convidou minha esposa ou nossos filhos. Estou muito magoado e disse a ela que, como minha família não era bem-vinda, eu também não deveria ser. Ela ficou com raiva de mim e me ligou chorando dizendo que eu sou um idiota por fazer isso com ela, já que quem vai acompanhá-la até a ilha? Minha filha foi uma criança feliz até os 13 anos quando sua mãe e eu nos divorciamos. Ela ficou arrasada e fizemos de tudo, desde terapia, etc. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo desde que éramos uma família feliz. Conheci minha linda esposa 4 anos depois e foi o segundo golpe para ela, pois ela vivia com a esperança de que sua mãe e eu nos reconciliássemos. Ela nunca gostou da minha mulher mesmo com o esforço dela para ter um relacionamento. Agora minha esposa e nossos filhos pequenos não são bem-vindos ao casamento dela. Todos os outros estão convidados, incluindo o novo namorado de sua mãe e seus filhos. Ela me disse que era livre para convidar quem quisesse em seu grande dia e eu concordo totalmente com ela e apoio sua decisão, mas eu também não deveria ser livre para recusar o convite? Por que estou sendo idiota aqui? Então, sou idiota por fazer isso? Alguns comentários da comunidade. Falta informações. Por que o divórcio se você era uma família tão feliz? Eu sinto que não há informações suficientes aqui para fazer um julgamento, porque parece que há mais na história. Eu não achava que tinha nada a ver com a nossa situação atual, então eu não incluí. Minha ex-esposa e eu nos conhecemos muito jovens. Um dia minha ex me disse que queria mais e que não estava apaixonada por mim. O divórcio foi uma surpresa para mim, porque estávamos felizes. Cerca de 1 ano depois, minha ex começou a falar sobre reconciliação e que ela se arrependia do divórcio. Eu estava hesitante porque queria que nossa filha tivesse sua família de volta, mas ao mesmo tempo eu ainda estava magoada e não confiava no meu ex. Minha ex fez saber que me queria de volta. Acho que foi aí que o ressentimento das minhas filhas começou. Eu não queria sobrecarregá-la com os detalhes e esperava que ela entendesse quando fosse mais velha, mas aparentemente esse não era o caso, então eu falei lá. Em vez de protegê-la como eu pensava que estava fazendo, deixei-a pensar que era mais preto e branco do que era. Ela se ressentia de minha esposa e, de alguma forma, a culpava por tudo. Com a ajuda de sua mãe,
que estava devastada pelo fato de eu ter conhecido alguém novo, mesmo quando foi anos após o meu divórcio que conheci minha esposa. Edição do comentário anterior. Meu veredicto é: ninguém é o idiota, mas por favor, me ouça. Sinto que o ex de Op contou à filha o lado dela da história, mas era muito revestido de açúcar. De uma forma em que a filha não sentisse ressentimento em relação a ela. A filha de Op sabe a verdade de como o divórcio começou, ou ela só sabe o que sua mãe a alimentou todos esses anos? Se esse raciocínio é verdadeiro, posso ver por que a filha de Op se sente ressentida ou em conflito. Quanto ao Op, você também não é o idiota. Parece que você tentou com sua filha, mas ela não conseguiu superar o que aconteceu quando ela tinha 13 anos. Esta é uma situação muito difícil e eu não vejo como você fez algo errado. Você tentou proteger sua filha quando ela era mais jovem, mas seu ex parece ter feito o contrário. Espere. Você pode esclarecer se sua filha entende que seu ex iniciou o divórcio e por que você não estava pronto para a reconciliação? Eu sinto que você realmente precisa falar com sua filha sobre isso. É possível que ela ainda esteja se apegando à ideia de que vocês dois podem voltar a ficar juntos, e está incluindo o namorado da ex e excluindo sua esposa para que você fique com ciúmes e queira seu ex de volta? Minha filha sabe tudo sim, eu contei a ela o que aconteceu quando ela ficou um pouco mais velha e pude entender mais, mas acho que o ressentimento já estava apodrecido infelizmente. Edição do comentário anterior. Não é o idiota. Excluir sua atual esposa e filhos é insultante e está apenas aumentando a dor que você experimentou através de tudo isso. Eu desejo que você e sua filha realmente trabalhem em seu relacionamento e façam aconselhamento juntos ou algo assim. Não é sua culpa que você foi ferido por seu ex e não estava pronto para um risco na rodada 2 de ser rejeitado. Sou o idiota por dizer à namorada do meu pai o porquê não nos falamos, fazendo com que eles se separem? Então, para encurtar a história, eu tenho 35, sou homem, e basicamente não tenho contato com meu pai desde os 22 anos, ele manda mensagens de vez em quando, o que normalmente eu simplesmente ignoro. Ele está saindo com sua nova namorada há cerca de 1 ano e meio e, por qualquer motivo, decide aparecer pela primeira vez no primeiro aniversário de seu neto, filho da minha irmã, não meu. Ele trouxe sua namorada com ele para apresentar à família. Agora sou fumante, assim como ela, mau hábito, eu sei, então anunciei que ficaria fora por alguns minutos e ela fez o mesmo. Começamos a conversar e ela perguntou por que eu e minha irmã não conversamos com meu pai ou nunca entramos em contato. Eu disse a ela exatamente por quê. Quando éramos crianças, meu pai estava no trabalho ou jogando golfe e basicamente deixava nossa mãe para nos criar. Ele ganha um bom dinheiro, 150 mil por ano na época, agora ainda mais. Tive que adiar a faculdade até os 25 anos porque era considerado um dependente à FAFSA para fins de empréstimo estudantil tira-renda de seus pais, então me qualifiquei para 0 empréstimos e meu pai ofereceu 0 ajuda. Eu me formei com dívidas, mas é administrável. Eu disse a ela em nenhum momento que ele já ofereceu qualquer apoio a mim ou a minha irmã emocionalmente ou financeiramente, que ele era um patife barato que se preocupa mais consigo mesmo do que com sua própria família. Agora, para minha surpresa, ela já havia começado a perceber essas características do meu pai e ouvir o que eu tinha a dizer apenas confirmou tudo para ela. Eles se separaram alguns dias depois que ela o chamou de pai caloteiro e um pão duro. Meu pai tem explodido meu telefone me chamando de idiota e dizendo que eu era um adulto e deveria ser capaz de fazer isso sozinho, o que fiz, aos 18 anos, sem ajuda. Ele disse que eu não tinha o direito de dizer isso e eu disse a ele que talvez se ele fosse pai eu não precisaria. Então, sou idiota por fazer isso? Alguns comentários da comunidade. Não é o idiota, você disse a verdade. Se ele queria que você contasse uma história diferente, ele deveria ter vivido uma vida diferente. Não é o idiota, você disse a ela a verdade e ela tomou uma decisão com base no que lhe foi dito. Não é o idiota, ela perguntou, você respondeu. Se ele achasse que suas ações estavam corretas, ele não estaria tão bravo agora. Para meu grande prazer, pude ver as namoradas de meu pai deixá-lo uma a uma depois de perceberem por conta própria como ele era um idiota. Sou o idiota por insistir que meu irmão explique ao sobrinho por que ele não pode comparecer ao casamento sem filhos? Meu filho, 31 homem, tem 5 anos. Há cerca de 1 ano, meu irmão, 34 homem, garantiu a meu filho que ele poderia ser o portador da aliança em seu casamento. Essa conversa ocorreu depois que ele nos ouviu falando sobre o casamento meu e de seu pai e ficou muito ofendido por não ter sido convidado, apesar do fato de que só seria concebido 3 anos após o evento. Meu filho realmente se apegou a esse comentário. Agora,
Todos esses meses depois, meu irmão pediu em casamento e está planejando um casamento com sua noiva. Quando eu disse a meu filho que seu tio estava se casando, ele obviamente ficou muito feliz e imediatamente começou a se gabar para seu irmão mais novo, que não era nascido quando a conversa inicial ocorreu e estava apenas dando a ele balbucias típicas de bebê em troca, que ele conseguiu ser o urso do anel. Ouvi a notícia da proposta da minha mãe e quando liguei para parabenizar meu irmão, também contei a ele a história de como o mais velho está animado. Meu irmão passou a me dizer que sua noiva é bastante flexível sobre um casamento sem crianças, então a promessa que ele fez pode não ser mais factível. Isso foi obviamente difícil para mim ouvir. Isso não apenas quebraria o coração do meu filho, mas também tornaria minha vida e a do meu marido consideravelmente mais difíceis. Atualmente, estamos morando no exterior e não pensamos que teríamos que encontrar creches para o momento do casamento. Nossas únicas opções agora seriam: 1. Voar com nossos filhos e deixá-los sob os cuidados de pessoas em quem não confiamos totalmente, pois todos os membros da família de confiança estarão presentes na cerimônia. 2. Deixar os 2 filhos com um amigo de confiança perto de nossa casa e voar para o casamento. Não é o ideal, pois, graças aos horários de trabalho flexíveis, estávamos planejando passar um mês com nossas famílias após o casamento, voando para a festa, voando para casa para pegar nossos filhos, e então voar de volta é muito cansativo. Eles voar sozinhos obviamente não é uma opção. 3. Não comparecer. Meu irmão disse que tentaria fazer sua noiva reconsiderar, mas conversamos 2 noites atrás e ele disse que ela está batendo o pé. Reconheço que fiquei magoado com isso em nome do meu filho. Eu disse a ele que ainda tentaríamos fazer isso, mas era improvável que conseguíssemos. Eu também disse a ele que, se ele quisesse que considerássemos ir, ele teria que dizer ao sobrinho que estava descumprindo sua promessa e por quê. Meu irmão disse que parecia que eu estava dando um ultimato a ele fazendo escolher entre a família e sua esposa no que deveria ser o dia mais feliz de sua vida e que eu estava sendo injusto. Eu disse que ele não deveria ter feito promessas que não poderia cumprir. Edição. Vi alguma confusão nos comentários. Sou homem. Então, sou idiota por fazer isso? Alguns comentários da comunidade. Não é o idiota. Eu acho que você resumiu isso lindamente. Seu irmão fez uma promessa que deixou a criança toda empolgada, e agora ele quer que outra pessoa lide com as consequências emocionais quando ele renega. Por que seria inconveniente para ele lidar com isso sozinho? Isso é um movimento idiota ali mesmo. Ninguém é o idiota. Você não está errado por querer que ele explique isso, e ele não está errado pela mudança nos planos. Esta é realmente uma ótima oportunidade para o seu filho começar a aprender que às vezes os planos mudam e as coisas não dão certo. E é perfeitamente bom ficar desapontado, mas infelizmente essas coisas acontecem às vezes. Não é o idiota, ele fez a promessa, ele deveria ser a pessoa a quebrá-la para seu sobrinho. Ou ele pode fazer com que sua noiva faça isso. E eu sei que os casamentos sem filhos parecem ser cada vez mais comuns, e esse velho homem odeia isso. Um casamento deve ser uma chance de compartilhar um momento especial e de mudança de vida com os entes queridos, amigos e familiares. As crianças fazem parte disso. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!